respondendo à enquete que eu fiz, onde eu perguntei se é possível financiar 100% do valor de um apartamento na planta, financiar com o banco. É possível sim, mas algumas questões, algumas condições precisam se enquadrar. Mas antes disso, eu estou fazendo esse tipo de vídeo para demonstrar que muitas vezes as pessoas deixam de comprar um apartamento, né, um apartamento na planta, que é o produto que eu trabalho, por não conhecerem, por acharem que simplesmente elas não têm condições. E quando a gente está falando de um imóvel na planta, financiado, obra associativa com a Caixa, é muito mais fácil de comprar e está sendo o produto que mais valoriza durante o período de obras. Então, primeiro, é possível sim financiar, depende de algumas questões, e hoje eu vou trazer um caso real de um apartamento que eu vendi agora em setembro, um cliente de 24 anos com uma renda bruta de 5.900. E aqui já aproveitando, a renda dele é de 5.900, mas se, por exemplo, ele tivesse casado e a mulher dele, a esposa tivesse a metade, ele a metade e a soma fosse 5.900, seriam as mesmas condições que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se eu ficar falando no vídeo de muito número aqui, vai ficar difícil de entender. Eu vou fazer escrevendo e narrando, vocês vão entender todo o processo. Quando que eu preciso pagar a documentação, como é o financiamento, quando que eu posso financiar 100%, qual é a perspectiva de valorização e baseado em que eu estou falando da valorização que eu espero. Então fica aqui, tu vai entender tudo, vale a pena e muitas vezes, repetindo, a gente deixa de comprar por não entender que temos condições de fazer um negócio. Assiste aí, vai valer a pena. Financiando 100% do valor do imóvel, tá? Apartamento em um lançamento na planta. Como é que eu consigo chegar à situação em que eu posso financiar 100% com o banco? Vocês vão ver que não é 100%, R$ 3.000 precisou ser de entrada mínima, mas praticamente, né, 98% aí do valor foi financiado com o banco. Então, a primeira coisa aqui, que nem eu falei, é um caso real, tá? Uma venda que eu fiz em setembro, é um produto aqui de Novo Hamburgo. O valor do apartamento, primeira coisa muito importante, 239, era 200, ele tinha um voucher aqui de 15 mil, então eu conseguia trazer ele para 239, tá? A unidade, o apartamento mais em conta, eram 3 apartamentos por esse valor. Avaliação da Caixa, aqui vai toda, nós vamos fazer todo o entendimento do financiamento. A avaliação da Caixa hoje para todos os apartamentos nesse empreendimento é 340 mil. Então aqui muitas construtoras, quando eles têm uma tabela de venda abaixo do valor de avaliação, elas colocam na tabela como desconto. Não é um desconto propriamente dito, mas vocês vão entender que é muito importante e muito bom quando a avaliação da Caixa é acima do valor de venda. Aqui, se eu for considerar essa diferença, 42%, a avaliação é 42% superior ao valor de venda, tá? Então agora, eu consigo financiar, a Caixa vai permitir que eu financie até 80% do valor da avaliação. Se a avaliação é 340, 80% de 340 é 272. Então, se eu posso financiar 272 e o apartamento é 239, eu já passei aqui de 100%, eu vou poder financiar ele todo. Contudo, essa construtora ela tem uma condição que ela pede uma entrada mínima de R$ 3.000. Então, isso aqui ele precisou pagar na assinatura do contrato. Pagou 3 mil, então ele também já não precisa de 239, ele precisa de 236. Né? O valor do apartamento já pagou 3 mil, fica 236. Aqui, neste exemplo, ele financiou tudo, tá? Mas nestes valores aqui, tu poderia usar o FGTS também. Digamos que a pessoa tem, um exemplo, ela tem 20 mil de FGTS. Ela poderia abater nesse saldo devedor aqui que ela ainda tem de 236. Então, se, por exemplo, ela tivesse 20 mil, ela precisaria financiar somente 216. Não foi esse o caso, ele realmente financiou aqui os 236, que é o que falta aí de saldo devedor. Agora eu vou explicando como é que fica o fluxo de pagamento. Bom, seguindo aqui, muito importante eu salientar, tá? Para a gente entender como esse vídeo, eu quero demonstrar que muitas pessoas têm condições de fazer uma excelente compra e elas não acreditam que é possível, tá? Neste caso aqui, o financiamento foi pelo Minha Casa Minha Vida no faixa 3. As rendas aqui, ó, de 4.500 até 8 mil. Tá para mudar agora aí para 4.800, mas ainda não entrou em vigor, mas basicamente isso aqui para a gente entender. No caso, foi um cliente de 24 anos que tinha uma renda de 5.900. Ele conseguiu, com essa renda, ele conseguiu financiar 236 mil. Então é um belo valor em comparação em relação à renda, tá? E essa renda, se ele tivesse, por exemplo, 3 mil de renda, né, renda bruta, e a esposa dele, ele é casado e a esposa tem 2.900, e eles se enquadram dentro do programa nas outras questões ali, né? Não tem financiamento ativo, não tem imóvel no nome na região onde ele vai comprar na cidade ou cidades limítrofes, e isso aqui se enquadraria e eles conseguiriam financiar. Então, muitas vezes a pessoa não tem uma renda muito alta, ela pode compor, pode ser com pai, com mãe, com esposa, pode ser com amigo, não tem essa regra, tá? Então, só para mostrar a facilidade, aqui no Minha Casa Minha Vida ele conseguiu, com 5.900 de renda bruta, captar 236. Então, vamos lá.
Prestação dele, a prestação ficou em 1.685. É uma prestação muito baixa. Eu não vou mostrar aqui para vocês o produto, mas o nível do produto que ele comprou para tu ter uma prestação dessas é excelente, tá? Então a taxa dele, só para vocês entenderem, a taxa dele ficou em 7,93% ao ano. Taxa muito boa também. Isso aqui vocês vão entender, ele não vai começar a pagar agora, tá? Vamos para o fluxo de pagamento aqui. Primeira coisa, em setembro ele pagou então aqueles 3 mil, que era o valor que a construtora exige, tá? O ato inicial, assinou aqui com a construtora, o contrato com a construtora. Aqui, a previsão da Caixa começar a chamar os clientes é novembro, talvez dezembro. Aí ele vai pagar documentação mais taxa de financiamento. Neste exemplo aqui, por esse valor de apartamento, 7 mil, talvez 8 mil, correto? Então pagou os 3 mil, novembro ou dezembro vai pagar mais isso aqui. Ele não tem nada de parcelamento com a construtora, porque ele está financiando 236 e pagou os 3 mil. Ele não tem mais nada para acertar, tá? Não usou FGTS, então é isso que ele pagou na assinatura, pagou a documentação. Se realmente assinar em novembro com a Caixa, em dezembro começa os juros de obra. Como ele é jovem, os juros de obra dele vão começar ali em R$ 200, segundo mês 220, vai baixo o seguro, tudo é baixo, tudo é a favor, tá? Eu calculo que esse período aqui, tá, dos juros de obra, ele vai gastar mais ou menos R$ 25 mil. Tá? Nós estamos falando aqui de dezembro de 2024 até março de 2027, mais ou menos 28 meses, tá? Esse é o pagamento que ele vai ter. Se eu dividir aqui 25 por isso, vai dar 900 e pouco, né, de média. Mas lembrando que os juros de obra começam mais baixos e vai evoluindo. E aqui, ele chega em março de 2027, na fase de amortização. Então, se aqui ele receber as chaves, ó, ele vai começar a pagar a prestação, que é aqueles, aqui ó, os 1.685, ele começa a pagar aqui nas chaves. Então, olha como ele tirou pouco dinheiro do bolso ao longo aqui, juntando tudo dá 30 meses, tá? Então, ele teve só aqui entrada, documentação, juros de obra, que eu não posso gravar, mas eu acho que vai ficar mais ou menos isso, e somente em abril de 27, vai depender da obra, ele começa fase de amortização. Olha aqui, somando tudo, 3, 7, 25, 35 mil ao longo desse período, que é 30 meses, uma média de 1.167. É muito barato. Lembrando que a avaliação do apartamento é 340 mil, então ele está exposto desde o começo a esse valor. Qualquer valorização aqui que seja pequena é muito grande em relação ao que ele está se descapitalizando. Isso aqui é algo que eu gosto de comentar bastante, qual é a situação da pessoa na entrega, tá? Porque aqui provavelmente tu vai ter que imobiliar, se tu comprou para investir tu pode alugar, mas talvez tu também precise imobiliar. Isso aqui é um exemplo, uma perspectiva, tá? O produto em si não faz mal, aqui é a entrega das chaves. Então, aqui no nosso exercício ele vai receber as chaves em março de 2027. Quanto que ele investiu? É aquilo que eu somei ali anteriormente, mais ou menos 35 mil, tá? O saldo devedor, por isso que eu trago essa parte aqui. O saldo devedor é exatamente o valor que ele financiou. Aquilo que ele pagou de juros de obra não diminui no saldo devedor e também o saldo devedor não aumenta nada. Foram 3 anos que ele ficou com esse valor congelado, pagando somente juros de obra. Algo importante, tá, dos juros de obra, desde o começo, quando ele assinou lá atrás, lá em dezembro de 24, né? A gente está no futuro aqui, ele tem o seguro MIP nos juros de obra no financiamento, que é o seguro por morte e invalidez permanente. Não aconteça nada, né? Nunca, não gosto nem de comentar sobre isso, mas se acontecer alguma coisa, ou morte ou invalidez permanente, o financiamento todo está quitado, tá? Ele tem essa segurança em obra associativa. Isso aqui é muito importante. Se tu compra direto com a construtora e tu pagou 10% do valor do imóvel, tu continua devendo aqueles 90%. Aqui, nesse tipo de empreendimento, os juros de obra ele te dá, juros de obra não, o financiamento. Juros de obra é o que a gente paga durante o período de obra. Então, desde a assinatura que tu pagou o primeiro mês de juros de obra, tu tá garantido aqui com esse seguro, tá? Aqui o custo dos juros de obra, isso aqui é muito importante, ó, porque a gente, durante o período de obras, a gente está exposto aos juros e quase ninguém sabe explicar. E aqui, tu fica, a palavra certa aqui seria engessado. Tu não pode amortizar, tu não pode pagar antes, tu não pode usar FGTS. Simplesmente o que vier para te pagar de juros de obra, tu tem que pagar. Tu vai ter uma conta que vai ser aberta na Caixa e vai ser debitado dessa conta todo mês, de acordo com a evolução, de acordo com o valor que vier. Então são 30 meses que tu está exposto, tá? E a maioria das pessoas não sabe explicar isso aqui. Então aqui, ó, se eu pegar 25 mil ao longo de 28 meses, que foi o que a gente viu ali no início, no outro vídeo, ali na outra folha, o custo aqui, ó, 0,36% ao mês. É muito barato. Tem gente que fica reclamando que o juros de obra não abate no saldo devedor. Não pode abater. Tu tá pegando um dinheiro, 236 mil durante 30 meses, a um custo aqui de 0,36, 0,38, que seja 0,4, 0,42. É muito barato, tá? Isso aqui o investidor tem que prestar atenção. É baratíssimo, ele sabe que é barato. Então aqui 28 meses, né, que foi o prazo de dezembro de 24 até março de 2027. O saldo devedor, os 236 mil, é o financiamento que eu expliquei para vocês, faixa 3 do Minha Casa Minha Vida,
prestação 1.685 e o prazo aqui 420. Aqui eu sempre digo, amortiza no prazo, não carrega por todo esse tempo. Se, por exemplo, eu vou falar ali sobre aluguel, mas digamos que o aluguel seja 2.000 aqui, ó, e tu é investidor. Pô, tu já tem aqui 315 para amortizar no prazo. Não pense em pegar dinheiro no início, paga a prestação e amortiza no prazo. Se a pessoa faz certinho, às vezes em 7 anos, tu quita o financiamento. E aí tu tem o imóvel, o aluguel, renda passiva, é muito melhor. Vamos concluir agora com a última folha. Bom, aqui eu gosto de falar de perspectiva de valorização, e isso aqui não é só para investidor, é para quem comprou também, porque essa compra aqui, ela é excelente, tá? Eu sou suspeito aqui, mas vocês vão observar. Então aqui, gente, o valor de avaliação dos apartamentos hoje, 340 mil, tá? Ele pagou 239, como a gente já viu, tá? Se eu colocar 15%, nós estamos falando de 30 meses, se eu colocar só 15% sobre este valor, nós vamos chegar na entrega em 391. É muito conservador eu trabalhar com esse valor. Ou vocês acham que a Caixa vai avaliar um imóvel que fica como garantia para eles abaixo do valor que eles vão ter ali garantido? Com certeza não. Então isso aqui, corrigir 15% é pouco, tá? Então vamos lá. O custo total que esse cliente teve, os 35 mil vão precisar ser acrescentado a 236. Tá? 3 mil desses 35 foram uma entrada, que abateu aqui, então é 35 mais 236. Ele vai ter um custo total desse apartamento de 271, tá? Para 391, 120 mil. Tu imagina, eu nem fiz esse exercício, mas para financiar hoje isso aqui, pelo SBPE, tu já sairia do Minha Casa Minha Vida, a prestação aqui ficaria mais ou menos 13.300, ó, pelo mesmo apartamento, se ele fosse comprar pronto por esse valor. E a prestação dele está aqui, ó, 1.685, mesmo imóvel. Então, olha o que é o timing, olha como tu comprar certo faz a diferença. E, mais importante, né? Ele investiu, porque a conta pode ser a seguinte aqui, né? Ah, tá, eu coloquei 271 mil e tive 120, um bom investimento. Não, tu colocou 35 mil e tu obteve 120. E se tu for investidor agora, tu tem que considerar que tu teve uma descapitalização de 35 e tu tá tendo um retorno, que seria o aluguel, que eu acho de 2 a 2.400, depende se a pessoa vai imobiliar, né? Então aqui vamos fazer uma média de 2.200, ó. Se ele fizer 2.200, eu não cheguei a fazer essa conta, mas quanto é 2.200 em 35 mil? Esse é o retorno, se tu for investidor, que tu está tendo sobre o teu capital. Por mais que tu tenha um saldo devedor, tu tem que pensar que o teu retorno sobre o capital é este aqui, tá? Aqui no exemplo, se ele comprou para investir, vamos pegar a média aqui, 2.200, aquilo que eu falei na outra folha, prestação 1.685, paga a prestação e sobra 515. O aluguel é 30% mais alto do que o valor da prestação. Então, se ele é investidor, ele ainda consegue, além de pagar a prestação, ele consegue amortizar no prazo esse valor. E, o que é importante, o aluguel, todo ano ele tem correção, ou do IPCA ou do IGPM, e vai subindo de valor, e a prestação aqui na praça ela sobe muito menos do que essa correção. Então, o imóvel vai subindo, tá? Que nós estamos com o imóvel de 391, qualquer atualização de valor aqui é muito alta sobre o capital que ele tirou, e o aluguel de 2.200 vai tendo a correção ali do IPCA, vai ser 6% antes, se for IGPM, uns 8, 9% ao ano, então toda vez tu tem mais dinheiro para amortizar. Isso aqui é uma compra, ó, perfeita, excelente, é um caso real, um empreendimento bom, vai ganhar dinheiro, não tenha dúvida.